Olá, dando continuidade aos indicadores de desempenho, hoje vamos falar sobre a definição de metas. Metas são pontos ou posições a serem atingidas no futuro, constituem em propulsores da gestão, pois gerenciar consiste em desenvolver ações objetivando atingir resultados. São objetivos quantificados. Um objetivo indica uma direção, um estado futuro desejado específico para uma área de atuação da organização. São demarcações objetivas em tempo e quantidade dos objetivos estabelecidos. Devem ser desafiantes, porém atingíveis em determinado tempo. Devem exigir esforço adicional, implicando às vezes em ruptura e ousadia. Deverão ser realísticas, pois levam em conta os objetivos da instituição, o contexto econômico em que está inserida, as limitações orçamentárias, o desempenho anterior, entre outros fatores. Devem também ser exequíveis, passíveis de serem atingidas, pois se não forem, elas serão vistas como meros ideais e não terão influência prática no comportamento da instituição. Devem também ser claras, facilmente identificáveis, não podem utilizar termos ambíguos na sua definição. Devem ser desafiadoras, ou seja, devem encorajar a realização de melhorias no sistema, devem ser cada vez mais ambiciosas ao longo do tempo. E também comparáveis, podem ser comparadas internamente à instituição ou externamente a outras instituições de reconhecido bom desempenho na área. Existem alguns cuidados que devem ser tomados ao se estabelecer metas. Deve-se considerar os desempenhos anteriores, descrever o cenário em que se insere o objeto do indicador, possuir uma compreensão clara do estágio de referência inicial, por exemplo, o último ano, o valor da última aferição feita, a média da tendência, entre outros. Definir metas factíveis, levando-se em consideração a disponibilidade dos recursos requeridos. Considerar os fatores, ou seja, o volume de recursos disponíveis para o projeto, as condicionantes do ambiente em relação à política, economia, capacidade organizacional. E, tratando-se de um indicador novo, deve-se ser cauteloso para não estabelecer metas audaciosas. Neste caso, recomenda-se utilizar uma série de metas estabelecidas conforme cenários previstos. Em relação à faixa de aceitação, dos resultados. Então, a interpretação dos resultados medidos, descrição prévia de como os resultados obtidos com a aplicação dos indicadores devem ser interpretados. A periodicidade de aplicação, então deve-se definir também a periodicidade de coleta de dados, se será diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, enfim, deve ser definida. E a periodicidade de avaliação também deve ser definida, tá? Então, de quanto em quanto tempo que esses indicadores serão avaliados. Em relação à aplicação dessas metas, os executores utilizam os indicadores, ou seja, eles medem, nos processos ou subprocessos selecionados conforme o que foi planejado. Quem aplica essas metas? São os executores dos processos. As vantagens são a detecção antecipada de sinais de problemas e o delineamento e a implementação de ações corretivas e preventivas num curto prazo. Em relação à avaliação desses indicadores, os executores, com base em análise de históricos de resultados, avaliam os processos com o objetivo de promover aperfeiçoamentos. O foco na melhoria contínua dos processos, ações e decisões orientadas devem ser realizadas. Subsídios para novas táticas, estratégias e até mesmo os objetivos gerais e missão. Quem avalia? Os executores dos processos.
E eles devem observar a tendência dos resultados em relação aos aspectos históricos, se está regredindo ou progredindo. E também devem comparar com alguma referência externa, aspecto de posicionamento da organização. O aperfeiçoamento do processo e subprocesso deve também ser avaliado. Então, significa redesenhá-lo, implementando melhorias que foram percebidas como resultado do monitoramento. E o termo melhoria está associado com novas práticas, novas técnicas e o pessoal mais capacitado e mais experimentado. A calibragem dos indicadores consiste em ajustar a faixa de aceitação dos indicadores, alargando ou reduzindo o intervalo contido entre os limites superior e inferior. Então, significa ajustar a tolerância dos resultados. Necessidade de histórico de resultados antes de se promover a calibragem, ou seja, o aprendizado. Então, vamos supor que a gente deseja aumentar os lucros em 10% nos próximos 6 meses. A gente vai verificar o histórico disso. Se pelo histórico a gente não está conseguindo, eu posso ajustar essa faixa. Por exemplo, eu não quero aumentar mais 10% a cada 6 meses, eu vou aumentar 8% a cada 6 meses, tá bom? Então, esses indicadores eles devem ser revistos. E atenção também em ocorrências sazonais, como férias, recessos, né? Que isso pode influenciar em se atingir uma determinada meta. E não se gerencia o que não se mede o que se não se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia. Então, mais uma vez, né, essa frase aqui para vocês pensarem. Por hoje é só e até a próxima.